Você viu aí na reportagem que a defesa dos réus se apoia nas supostas provas ilícitas para embasar a ação que suspendeu o processo contra a mineradora. E a gente quer entender melhor por que houve essa suspensão, como assim provas ilícitas. Para isso, eu convidei o advogado criminalista e mestre em ciências criminológicas, Felipe Sodré, para essa discussão aqui. Bom dia, doutor Felipe. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Isso significa que toda a ação contra a Samarco na Justiça está suspensa? Isso. Bom dia, Andressa. Bom dia. Bom dia, espectadores. Sim, a princípio sim. O que ocorre é a defesa de dois dos réus, que eram diretores da Samarco, apresentou uma alegação de que haveria uma interceptação que teria sido feita fora dos moldes determinados pelo juiz e que isso poderia contaminar o processo. Então, o juiz, temendo que uma nulidade pudesse acontecer e realmente prejudicar o andamento do processo, suspendeu toda a ação penal. Então, toda a ação penal hoje está suspensa até que essa questão seja resolvida. Ou seja, não é que está acabado, não vai mais se investigar nada. Não, vai continuar o processo. Isso. Só que ele, por enquanto, está suspenso até que... O que tem que acontecer para que se volte esse processo? Isso. Como você bem falou, é bem diferente a suspensão e a rejeição. Não houve rejeição da denúncia, nem a absolvição sumária de nenhum dos envolvidos, né? O processo não foi arquivado definitivamente. Ele foi suspenso até que uma questão levantada seja resolvida. Qual é a questão? Esses dois diretores alegaram de que foi juntada na denúncia pelo Ministério Público uma gravação feita por interceptação telefônica de conversas deles que teria sido realizada fora do período determinado pelo juiz. Ou seja, a lei estabelece um critério muito rígido para essas interceptações telefônicas, porque são sempre uma invasão de privacidade no cidadão, que ainda é considerado inocente, e ela sempre tem prazo determinado. Essa interceptação, a lei diz, por exemplo, que ela pode ser de até 15 dias, que pode ser prorrogado por até mais 15 dias em caso de necessidade. O que me parece ter sido alegado foi que houve conversas que foram interceptadas e que foram gravadas fora desse prazo determinado pelo juiz. Se isso eventualmente realmente tiver acontecido, né, isso pode gerar uma nulidade no processo. Anular o processo desde a denúncia, que quando foi juntada essa prova. Então, para evitar que isso gere um prejuízo lá na frente, né, o processo continue, vai para a sentença e lá na frente só que se reconhece nulidade e tem que voltar todo o processo, o juiz toma uma medida, né, prudente, cautelar, para que suspenda o processo por enquanto, para analisar junto às operadoras telefônicas se realmente a interceptação se deu corretamente ou se foi juntado algo fora. Né? Se foi juntado corretamente ou fora, vai ser averiguado nesse prazo que o juiz deu de 10 dias, né? Juntando mais de 10 dias para a manifestação do Ministério Público e outros 10 para a defesa, para resolver essa questão. Uma vez resolvido, o processo volta a andar. Aqui tem uma pergunta do Roger Nunes dos Santos, que sempre colabora com a gente aqui no Facebook do Fala Amanhã. E nesse meio tempo, como fica a empresa? Suspensa e proibida a exercer suas atividades? E qual a chance dos responsáveis serem inocentados? Não, são duas coisas diferentes, né? Primeiro tem que entender que a ação penal é diferente de eventuais processos administrativos que a empresa esteja passando, multas que eventualmente esteja pagando junto ao IBAMA ou outras agências reguladoras, né? Então, como a empresa está respondendo a uma ação penal e não há, a princípio, uma medida cautelar penal, não penal de suspensão das atividades, a empresa pode continuar funcionando, né? A menos que haja uma decisão diferente no âmbito administrativo, né? Mas elas são independentes. Não interfere. Não né? interfere. A ação penal na ação administrativa. Né? O que suspende no momento é só o processo, não vai haver um andamento processual na ação penal, especificamente na ação penal, enquanto essa questão não for resolvida. Sobre a questão da absolvição ou do que pode acontecer com os envolvidos, né, os denunciados, e essa suspensão não interfere, porque, primeiro, é um prazo muito pequeno que o juiz determinou. Né? Uma suspensão que, pelos moldes do que está na decisão do juiz, não deve ultrapassar uns 30 dias. Né? Uma vez terminado, dependendo do que vai acontecer, né, é interessante falar disso. Se realmente a gravação foi regular, se não houver nenhum tipo de nulidade,
o processo vai voltar a continuar de onde parou, né, e seguir seu rumo. Se eventualmente tiver realmente uma irregularidade, houve uma interceptação telefônica ali que não deveria. E isso é essencial para a denúncia. O juiz vai mandar anular o recebimento da denúncia, né, e voltar o processo para que o Ministério Público ofereça uma nova denúncia sem essas provas que são ilícitas. Se for possível o oferecimento de denúncia sem essas provas, o Ministério Público vai oferecer outra. Se, por outro lado, essas gravações forem essenciais para a condenação, sendo ilícitas, infelizmente, nova denúncia não pode ser oferecida. Né? Mas, a princípio, né, isso só pode ser verificado após se a denúncia for ilícita ou lícita. Entendi. Bom, agora é um caso que realmente teve uma repercussão muito grande, tanto em Mariana, em Minas Gerais, aqui no Espírito Santo todo e em todo o Brasil, porque foi a maior tragédia ambiental, ou seja, chamou a atenção de muita gente, do mundo todo, muitas pessoas morreram, muitas outras perderam a sua renda, né? No caso dos pescadores, enfim, de toda uma região ali, Regência, por exemplo, aqui no Espírito Santo, enfim, causou uma comoção popular. Então, quando se fala em suspensão de um processo, isso realmente gera uma indignação, né? Mas isso, na sua opinião, foi importante para que o processo prossiga bem? Isso com certeza. Quando a gente vê a primeira chamada, a notícia, assim, nós recebemos esse impacto de que o processo foi suspenso, realmente a nossa primeira reação é de uma surpresa, né? Às vezes uma indignação, mas é uma decisão importante. E como eu falei, o processo ele se rege para alguns princípios, como, né, da eficiência e também do respeito às garantias individuais. E uma situação como essa poderia gerar um grande prejuízo lá na frente, caso essa decisão não tivesse sido feita agora. Né? Vamos supor aqui, né, uma gravação ilícita juntar no processo, né, lembrando que a nossa Constituição Federal ela não admite provas ilícitas no curso do processo penal, ela fatalmente faria com que o processo fosse anulado no momento que fosse reconhecida essa gravação. Então, vamos supor, o juiz, né, não suspenderia o processo agora e deixaria para se manifestar lá na frente, quando dá sentença. Né? E lá ia fazer audiência, ia ter antes alegações finais, ia ouvir testemunhas, e só depois, lá na frente, o juiz ia reconhecer, não, lá atrás houve uma prova ilícita. Então, aí sim seria um prejuízo. Isso, porque seria todo um tempo que teria decorrido de processo com gasto de dinheiro público para ouvir testemunhas, para transporte de acusados, para, né, movimentar a máquina da justiça estatal para reconhecer uma nulidade que houve lá atrás. Então, para haver realmente uma economia processual e dinamizar o processo, para eventuar que isso aconteça, faça uma suspensão agora pequena e deixa o processo seguir posteriormente. É por isso que a gente gosta de explicar, porque a princípio o que a gente pensa, né, está tentando adiar o processo, mas pelo contrário, o que o juiz quis realmente foi adiantar o processo. Isso. Muito obrigada pela participação aqui no Fala Amanhã. O senhor sempre é bem-vindo aqui ao nosso programa para esclarecer esses pontos aí jurídicos. Obrigado, Andressa. Obrigado a todo mundo.